Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte neste gélido estúdio da TV Câmara. Eu ia perguntar para você que você tá meio assim, ó, tá com frio? Tô com frio, hoje eu tô com frio. O pessoal ligou no mínimo, o ar-condicionado tá frio. Para quem tá com a gripe aí de novo, né, tá complicado. Torando o ar aqui no estúdio, que beleza! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço que é o mascotinho da Hora do Esporte. Luizão, aqui seja sempre bem-vindo, nosso querido Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando do São José Esporte Clube. Ontem, enfim, a diretoria da SAF do São José apresentou oficialmente o novo técnico da Águia, Moacir Vieira Júnior, e o novo gerente de futebol, melhor dizendo, o novo executivo de futebol, o Sid Clay Menezes, em uma coletiva de imprensa no estádio Martins Pereira. E o nosso repórter, o João Delfino, esteve presente, conta tudo para você. As imagens são de Helder Soares. Solta, Matheus! Boa tarde, Vieira. Boa tarde, amigos e amigas do Hora do Esporte. Nós acabamos de acompanhar aqui a entrevista coletiva de apresentação do treinador Moacir Júnior e do executivo de futebol, o Sid Clay Menezes, as novas contratações do São José. A entrevista coletiva durou cerca de 40 minutos, teve a presença dos profissionais da imprensa e a gente veio aqui repercutir alguns pontos, né, que a gente ouviu, né, esse primeiro contato com as novas contratações, os novos membros desse time do São José Esporte Clube. Vamos começar falando do treinador, do Moacir Júnior, e ele classificou a Série A2, a divisão que o São José jogará no primeiro semestre de 2025, como um dos campeonatos estaduais mais difíceis do país. Eu já disputei pelo comercial 2 séries A2 e a gente conseguiu numa se salvar e na outra praticamente subir. Série A1, quando você disputa no interior, como eu disputei em Lins, como eu disputei em Ribeirão Preto, no Botafogo, 17, 16, ele é um campeonato, quando você enfrenta as equipes do interior, é um campeonato da Série A2 elitizado. O grau de dificuldade é muito grande. Eu coloco como a Série A1, a Copa do Nordeste e depois vem a Série A2, dos estaduais mais difíceis do país, né? Então a gente tem bastante conhecimento, sim. E ainda falando sobre essa questão de Série A2, o treinador pontuou que, como o campeonato do ano que vem vai contar com times que estão em divisões nacionais, o campeonato deve ter uma mescla ali de jogadores das séries B e C. E para isso, tanto o treinador, quanto o executivo de futebol, quanto a diretoria da SAF vão precisar montar um time qualificado de pessoas e jogadores que tenham um conhecimento da divisão. O que eu posso dizer é que esse trabalho que vai ser dirigido a partir de hoje, ele vai ter foco em cima disso, de jogadores que já são experimentados, jogadores que já tiveram muitas experiências na sua carreira, claro que com alguma mescla ou outra, dentro daquilo que a gente já tem de conhecimento do trabalho, eu posso dizer que a gente já tem uma ideia, né, estabelecida para onde a gente vai seguir, como a gente vai montar essa equipe pensando já no Campeonato Paulista. Montar uma equipe é uma arte, porque não é só pegar um bom jogador, é um jogador que ele tem que encaixar no modelo de jogo, ele tem que encaixar naquilo que o torcedor está esperando, tá precisando ver. Então, montar uma equipe, você tem que ter líderes, você tem que ter bola parada, você pode ter certeza que vai ser uma mescla de jogadores de Série B e Série C. Ainda foi definido por eles que um tempo bom para que o elenco esteja montado e aí comece apenas os treinamentos visando o começo do campeonato é de um tempo mais ou menos de 60 dias. É uma reformulação. Nós vamos trabalhar nesses próximos dias, já pensando praticamente num elenco novo, né? O elenco que disputou a competição de A2, ele não existe mais. Então, ficaram alguns atletas e, partindo desta premissa, a gente vai para o mercado buscar jogadores para que esse elenco seja montado o mais rápido possível e a comissão técnica tenha também condições de poder
dar um trabalho, trazer uma identidade para essa equipe, né, dentro do momento da pré-temporada. A gente quer ter aí um percentual grande de atletas já no início do trabalho, que provavelmente será no início de novembro, né? A gente cita mais ou menos aí 60 dias antes da competição como ideal para a gente começar a preparar realmente uma equipe forte. É interessante a gente saber também, Vieira, como foi o processo para as duas contratações. O diretor executivo da SAF, o Bruno Casarini, disse que as duas contratações, as duas negociações foram feitas ao mesmo tempo, mas em paralelo, né? Foram feitas separadamente. Mas o Sid Clay Menezes, o executivo de futebol, ele foi consultado sobre o nome do Moacir e aprovou a escolha. Essa união, né, essa junção, né, desses dois profissionais, eu acredito que foi meio em paralelo, né, as nossas conversas, mas quando nós conversamos com o Sid Clay, a gente conversou sobre o nome do Moacir, né, que era um profissional que nós entendíamos que tinha as características adequadas aqui. O Sid Clay já se conheciam também dos trabalhos e do futebol, então realmente foi um processo aí que acabou caminhando, né, ao mesmo tempo, mas que eu acho que foi bem coordenado e nós estamos felizes aí com esses dois profissionais integrando o São José. Pois é, então, amigos do Hora do Esporte, esses são alguns pontos desta coletiva que aconteceu hoje à tarde, né, na tarde de terça-feira, aqui no Martins Pereira. A gente ainda está em agosto, né? Vai ter muita coisa para a gente falar sobre o novo treinador, sobre o novo diretor executivo, mas desse primeiro contato, esse a gente julga como os pontos mais importantes, beleza? A gente volta ainda ao longo do ano para falar muito sobre isso, porque jogo do São José agora só em 2025 tem tempo para se preparar. Forte abraço, Vieira, forte abraço, Bruno, até a próxima. Valeu, Joãozinho, trazendo aí as informações. Ele pescou ali o que de melhor foi dito nessa coletiva. Teve mais assuntos abordados ali, tanto pelo técnico Moacir, quanto pelo Sid Clay e também pelo Bruno Casarini. Apesar que o Bruno Casarini, na verdade, ele abriu a coletiva e praticamente fechou aí essa resposta que o João separou. Foi justamente a pergunta que o João fez na coletiva. Apresentados, Brunão, acompanhei ontem aqui da redação, na íntegra, a coletiva de ambos. O papo foi bom, a conversa foi boa. Ainda há uma certa desconfiança do torcedor, até pela distância, podemos dizer assim, do futebol paulista, da divisão, a Série A2, que é o que São José disputa, né, em relação ao treinador. Em relação ao Sid Clay, tem um currículo comprovado. Aliás, conversei com um companheiro de imprensa lá de Araraquara, perguntando sobre o Sid Clay. O último clube dele foi a Ferroviária, e o companheiro lá de imprensa, o Marcos Chiocchini, aliás, um abraço para ele, ele disse o seguinte: olha, São José contratou um grande profissional do futebol. Para você ter uma ideia, esse time da Ferroviária que está jogando a Série C e que está invicto na competição, 80% desse elenco da Ferroviária foi o Sid Clay que trouxe. Então vocês aí em São José contrataram um grande profissional, um cara bacana, e a gente deseja sorte, tanto para o Moacir quanto para o Sid Clay, que estão chegando agora nesse trabalho, e chegando relativamente cedo, né, Bruno? Para o trabalho que começa, para a Série A2, que começa só em janeiro do ano que vem. Mas tem que começar a pensar já no que vai trazer, já que muitos dos jogadores que jogaram a Série C, Série A2 esse ano, a Série D, Série A2 esse ano, não estão mais no time, né? Então, precisa remontar o time praticamente do zero. Lógico que muitos desses jogadores, acredito eu, que o Sid Clay e o professor Moacir também vão, né, acho que já conhecem alguns, talvez o Oscar e o Bruno indiquem, esse aqui dá para, que era do time desse ano, 2024, dá para tentar conversar, não sei o quê. Talvez alguns desses jogadores voltem para o São José, não sei, eu acho que deve funcionar dessa maneira o trabalho. Em cima disso que você está falando, o Sid Clay e o próprio técnico foram questionados. O São José tem no elenco, hoje, atualmente, 6 jogadores, tem contratos mais longos. E a ideia do Sid Clay, pelo menos na primeira palavra, é o aproveitamento desses jogadores, claro, mediante a aprovação do técnico e todo um conjunto, né? Mas em princípio são jogadores que são interessantes. Por exemplo, o Heitor Roque, acho que é um jogador interessante. Tem o Léo Pereira, que saiu e deve voltar. Enfim, tem alguns jogadores... Serafim, que está jogando no... Quem? O Serafim, que está jogando no Amazonas. Exatamente. Então são jogadores realmente importantes, então eles vão tentar aproveitar esses jogadores, mas claro, tem que ver se o jogador realmente vai querer voltar, quer permanecer, se vai se enquadrar no esquema do novo professor. E aí a montagem vai ser praticamente do zero,
alguns jogadores remanescentes podem voltar, enfim. Mas o lado bom é que se o Moacir ele é desconhecido para quase todo mundo, o Sid Clay, que não é conhecido, lógico, mas como ele atua nos bastidores, ele não tem quem atua nos bastidores não tem essa pretensão ou essa obrigação de ser conhecido. Tem que fazer o trabalho dos bastidores bem feito, e parece que o Sid Clay fez lá em Araraquara e, enfim, por isso ele foi gabaritado para chegar aqui no São José e fazer esse trabalho. Então, é uma mescla aí de duas novas caras para o São José. Vamos ver como funciona ao decorrer do tempo, chegando acho que em outubro, novembro, como vai ficar esse time já montado do São José. E um detalhe que eles disseram na coletiva também, que é válido ressaltar, a gente não colocou na matéria, mas eles disseram, e realmente é importante, é o seguinte: eles vão em busca de jogadores, muitos deles estão atuando neste momento. Então, para você convencer o jogador neste momento a firmar com o São José para janeiro de 2021, vai ter que ser um processo muito bem feito, muito bem construído, para que o jogador não seja sondado por outros clubes, para que evite leilão desses jogadores, que a gente sabe, muito jogador espera até o último para poder negociar, para tentar firmar um contrato melhor, de repente ir para uma melhor equipe, ou às vezes vai para uma equipe inferior, mas com um salário melhor, aí cada um tem os seus objetivos. Então agora o processo de convencimento neste momento vai ser um trabalho muito árduo, ao qual eles falaram dessa situação, e que realmente é um fator que preocupa neste momento, mas já tem que começar a trabalhar e começar a bochichar aí no ouvido dos jogadores. E aqui é muito difícil, porque o Campeonato Paulista ele é uma vitrine, mas como o São Paulo é um estado economicamente muito mais rico que outros, o salário também é mais valorizado, né? Mesmo para times de Série A2, né? Que seria uma segunda divisão do Paulista, mas essa segunda divisão equivale ou é melhor, superior a nível de qualquer outra primeira divisão de outro estado. Pois é. Reiterando então, sucesso, sorte, conte com a gente. Novo técnico do São José, o Moacir Vieira Júnior. Não é meu tio, mas tem Vieira no sobrenome, é dos bons. E o Sid Clay tá chegando. Sid Clay é um nome interessante, gente da melhor qualidade. Sid Clay também seja bem-vindo. Já dei as boas-vindas para ele pelas redes sociais, mas reitero os cumprimentos. Seja muito bem-vindo, bom trabalho para vocês. E o sucesso do São José é o sucesso de todos aqueles que trabalham com o futebol, que vivem o futebol, seja torcedor, seja imprensa, enfim. Reitero, bom trabalho para todos vocês, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para falar agora de MMA. São José dos Campos tem um jovem lutador muito promissor na modalidade, com bons desempenhos e que inclusive vai representar nossa cidade e o Brasil no Pan-Americano do México no começo do mês que vem. E o nosso repórter, o Paulo Ricardo, foi conhecer o Gabriel Benaia Melo, de 22 anos, e olha... O Paulo passou um sufoco nessa matéria. As imagens são do cúmplice desse sufoco, o nosso querido topzera, o Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Gabriel Benaia Melo, 22 anos. Apesar da pouca idade, é um nome que começa a ecoar nas arenas de MMA do Brasil. Com uma trajetória meteórica, o lutador joseense iniciou a jornada na modalidade em 2021. E em apenas 3 anos, já acumula títulos, como o de campeão brasileiro. Foi diversos trabalhos que a equipe foi fazendo comigo, tanto meus coaches de outras modalidades como a de MMA. Então... eu me dediquei bastante e foi fruto do trabalho deles, né? Porque eu acreditei e a gente conseguiu junto isso. Mas a caminhada até aqui não foi fácil. O Gabriel pratica artes marciais desde os 6 anos. Começou no jiu-jitsu, apoiado pelo pai Marcelo, que também é praticante da modalidade. E depois foi para o wrestling, onde se profissionalizou. Esportes que desenvolveram a parte técnica e disciplinar do atleta. O wrestling quanto o jiu-jitsu é muito importante no MMA, né? Não é só a trocação, o grappling também faz toda a diferença, né? E isso ele tem um grappling muito forte. Tanto na parte de trocação ou na parte de chão, o wrestling ajuda. Se você está tomando algum sufoco no chão, você consegue levantar.
Já na parte de pé, você consegue jogar para baixo. Então é um meio termo ali, então é onde muda, onde faz a diferença. E, inclusive aqui no Brasil não tem muitas escolas de wrestling, então aqui faz muita diferença. E o jovem sonha alto. Atualmente ele faz parte da seleção brasileira de MMA e ocupa a 10ª posição no ranking mundial, na categoria até 70 quilos. E o próximo desafio do Gabriel vai acontecer no final deste mês, o Pan-Americano da modalidade, que será disputado em Monterrey, no México. No ano passado, nesta mesma competição, o Gabriel foi medalha de bronze, mas agora espera voltar para São José com a medalha de ouro. A gente está pronto, a gente treinou muito, a gente corrigiu todos os erros que aconteceu o ano passado. Foram erros bobos, pequenos erros, mas custaram o ouro. Então esse ano eu não vou cometer eles de novo. E estou com foco, confiança e toda a minha equipe trabalhou muito para isso. Tivemos calendário para trabalhar, deu tudo certo, graças a Deus, sem lesão. E estamos 100% prontos para poder buscar a medalha de ouro, né, e seguir o sonho. Mas força é o que não falta para o Gabriel. Até o repórter, por livre e espontânea pressão, encarou um pouco do que os adversários sofrem no ringue. Olha, realmente o menino é bom, é forte, mas eu tô fora, eu não aguento não. E para o objetivo do Pan-Americano se concretizar, o jovem lutador treina pesado. São 5 dias por semana em 3 períodos. Uma preparação que exige não somente força física, mas também uma mentalidade vencedora. Mentalidade é muito importante na hora da luta, porque pode mudar o rumo da luta. Uma hora que você está perdendo, a sua mentalidade faz a diferença. Ou uma hora que você acha que está ganhando, aí você, em vez de você ir com tudo, você consegue controlar a ansiedade. Então, ter mentalidade forte é muito importante no esporte. Mentalidade, base familiar, né, é tudo muito importante. Os amigos, os apoiadores, as pessoas que acreditam, que vêm acreditando em você é muito importante. Mas nada além disso é você acreditar em você próprio, é você querer, você ter um objetivo lá e seguir. Se for campeão pan-americano, o atleta ainda terá o Mundial de MMA pela frente, competições internacionais que podem abrir caminho para planos ambiciosos, como fazer parte da equipe do UFC, a maior organização dentro da modalidade. Mundial na carreira de um atleta amador de MMA é muito importante, porque ele é patrocinado pelo UFC. Então, todos os empresários, olheiros do UFC estão presentes no local, vendo os novos meninos prodígios, os novos astros do esporte. Então é muito importante estar competindo e ser campeão, né? E para o futuro, se depender do Gabriel, do apoio da família e dos treinadores, o próximo desafio do atleta não será somente uma luta, mas a oportunidade de fazer história dentro do MMA. É uma extensão do nosso sonho, né? Sempre querendo ver o melhor dele e vendo ele atingir, que a gente sabe o empenho dele e toda essa batalha que ele tem, né? Para poder chegar no ponto mais alto. E é muito determinado, tá? Sabe onde quer chegar, né? Eu acredito muito no potencial, o pai acredita, a mãe acredita, a namorada, a família acredita, então vamos só esperar, vai ver muito esse nome, né? O Gabriel Melo, né? O Benaia, vocês vão conhecer muito esse nome aí pra frente. Meu sonho é ser campeão, ser o maior atleta de todos os tempos do UFC. Essa é a minha meta, é o que eu vou buscar. Muito bacana aí, parabéns, Gabriel. A gente tá aqui na sua torcida agora. Você deu um rola ali no Paulo, que eu vou falar pra você, hein? Que coisa, hein, Brunão? Se o Paulo escapou do soco do Felipe Inácio na matéria de boxe, dessa vez ele não escapou. É bom que deixa as matérias de luta para ele fazer, porque já tá acostumado, vai criando uma casca já. Eu e o João, a gente fica fora. O detalhe é que não foi só isso, não. Matheus, coloca pra gente que teve mais. O Gabriel pegou o Paulo de jeito. Coloca aqui, Matheus, pra gente, vai. Tela cheia. Aqui, ó, do Felipe. Bota pra baixo, bota pra baixo. Peguei o celular. Aí, ó, matei, finalizei. Risada do Paulo. Ó, pra cair o repórter é bom.
Ai, meu Deus, o Paulo rindo parece uma hiena, mas o detalhe é o seguinte, o Gabriel foi bonzinho com ele ainda, o Brunão. Foi bonzinho, Bom, mas aí, como eu disse nas matérias, agora eu quero ver no judô, quero ver outras artes marciais como é que o Paulo se sai. Agora eu gostei do treinador do Gabriel chamando aqui no cantinho, o Israel, nosso editor, colocou até o detalhe ali. Aliás, o treinador do Gabriel tem a voz do Popó, né? Tem a voz do Popó. Primeiro ronde, segundo ronde. Um abraço pro treinador também, um abraço para todo mundo, pro pai do Gabriel, para todo mundo, sucesso para você, estaremos acompanhando seu desempenho lá no México. Se trouxer o ouro do México, vai vir aqui no Hora do Esporte, tá combinado já aí, já avisei. Da luta, mais alguma coisa, Brunão? Fechou? E o Paulo lutando? Nota 10. E o Paulo deu um mata-leão, a hora que ele deu um mata-leão, o Gabriel fez assim, ó, pronto, já tirou o mata-leão, segue o jogo. Que beleza. E a Beth buzinando na orelha que eu tenho que chamar o intervalo. Vamos pro intervalo então. A gente volta já para falar de basquete e também da Talentos LNF. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora falando de basquete. O São José Basquetebol entra em quadra amanhã pela 7ª rodada do Campeonato Paulista para encarar o Osasco em sua 3ª partida seguida fora de casa. Você sabe, né? Na primeira delas, derrota para o Corinthians. Na segunda, vitória contra o Bauru. E amanhã? A expectativa é de uma boa apresentação, assim como foi no último domingo lá no ginásio Panela de Pressão em Bauru. A partida contra o Osasco, repito, é amanhã, 7h30 da noite, no ginásio Jodesico em Osasco, Brunão. Eu acho que no ano passado, se eu não me engano, o São José perdeu para o Osasco um jogo tropeçou, né? que lá em Osasco, que todo mundo achava que o São José ia ganhar, acabou não vencendo, perdeu. Não pode dar sopa para o azar, né? Acho que o São José tem um time talvez mais equilibrado que o Osasco, é favorito, pode ser considerado favorito, mas não pode dar sopa para o azar. Foi bem contra o Bauru, ganhou e tem que vencer fora de casa para seguir bem, já que tem 2 jogos em casa na sequência. Por que o ditado fala dar sopa para o azar? Não pode ser arroz e feijão para o azar? Não pode dar chance para o azar. Seja ela a sopa, o arroz, o macarrão ou o bolinho de chuva. Bolinho de chuva é bom, hein? O detalhe é o seguinte, pois é, o São José tem esse jogo importante, como disse o Brunão, não pode bobear. O São José tem um elenco melhor, tem um time melhor, mais entrosado, inclusive os números que a gente vai ver já mostram isso. São José está na frente, vem de uma boa vitória contra a equipe do Bauru, precisa lá e fazer o resultado. A melhor forma de respeitar o adversário é vencendo, seja em casa, seja fora de casa, fazendo um bom placar também, se possível. Se não for possível, que seja pelo placar mínimo, mas que conquiste a vitória lá contra o Osasco, até porque o São José não está entre os 5 primeiros e ficar entre os 5 é importante. Aliás, vamos aproveitar, Matheus, coloca pra gente a tabela de classificação do Campeonato Paulista, que mostra o seguinte, são 10 times, o Pinheiros é o líder, tem 11 pontos, são 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota, seguido pelo São Paulo, Franca, Paulistano, Corinthians é o 5º colocado, São José é o 6º, tem 9 pontos, com 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas, né? E o detalhe é o seguinte, depois vem lá, o Osasco, aí já mostra que é um confronto direto entre as equipes. O São José precisa ficar entre os 5 primeiros, porque depois vai acontecer o realinhamento da competição. Os 5 primeiros ficam no grupo, os 5 do 6º ao 10º ficam no outro grupo, eles vão jogar depois com os mandos invertidos desta primeira fase, e aí os 5 primeiros do primeiro grupo avançam para a fase de mata-mata, e os 3 primeiros do segundo grupo que avançam também para o mata-mata. Ou seja, se o São José ficar entre os 5 primeiros, ele não corre risco nenhum de ficar fora do mata-mata. Se ficar no grupo de baixo, pode correr o risco de ficar fora do mata-mata. Por isso que é importante ficar entre os 5 primeiros, Brunão. E aí, como você disse, né, a tabela mostra que é um confronto direto, então o São José é importante vencer para dar uma descolada aí, né, tentar passar e brigar por essa 5ª vaga com o Corinthians. Portanto, amanhã, 7h30 da noite, ginásio Geodesico, 7ª rodada, Osasco e São José Basquetebol, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, falando de futsal, o time sub-20 do São José entra em quadra amanhã, pela abertura do retorno da Talentos LNF, que é sempre válido a gente lembrar, que é a Liga Nacional de Futsal sub-20. São José recebe a equipe do Blumenau de Santa Catarina no ginásio, não dá até nada agora, no ginásio Tênis Clube, às 8 horas da noite. No primeiro
primeiro turno, você lembra, as equipes se enfrentaram lá em Blumenau e o São José venceu de virada 2-1. Jogo para o São José fazer valer o mando de quadra, Brunão. E o São José, na terça-feira, mais conhecido como ontem, ganhou no Paulista, ganhou bem e agora enfrenta o Blumenau que é o lanterna do grupo, ou seja, é o fiel da balança. E os times que perderem ponto para o Blumenau podem se complicar na classificação. Então o São José jogou bem contra o Marreco estava invicto, goleou e agora tem tudo para vencer também. Vamos dar uma olhadinha na classificação de como está o grupo. São José segue na liderança porque ainda tem um jogo atrasado entre o próprio Minas e o Blumenau, e esse jogo vai acontecer no dia 3, tá? Para igualar todo mundo com 3 jogos. Mas neste momento, o São José ainda é o líder do grupo, com 6 pontos, seguido pelo próprio Marreco, o Minas e o Blumenau, como o Brunão disse. O Blumenau está na lanterna, o São José é o líder. Vitória seria mais do que importante para dar uma desgarrada aí e não deixar as outras equipes chegarem tão próximos. Lembrando que os 2 primeiros avançam para a próxima fase, tá certo? Sucesso, sexta-feira, todos os detalhes para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Vamos embora, Brunão? Vamos embora. Então tá bom. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo. Até sexta-feira para a gente fechar a semana. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até sexta-feira que vem. Que vem. Sexta-feira da semana que vem. Enfim, sexta. Tchau. Pan, tela azul. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, grande abraço. Luizão sem tela azul, hein, Luizão? Aê, Luizão, gente da melhor qualidade. Luizão, e sem piriri também. Sem piriri? Piriri estava segunda-feira, no perigo. Que beleza. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na próxima sexta-feira para fechar a semana e, claro, deixar você muito bem atualizado sobre as informações dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.